Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora eles desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Até aqui. Quando nós temos o desejo de conquistar alguma coisa, necessariamente nós temos que abrir mão de outras coisas. Por exemplo, se um adolescente, se um jovem deseja fazer uma faculdade, ele vai ter que abrir mão daquelas coisas que os jovens que não fazem faculdade fazem. Está todo mundo fazendo festa e a pessoa que tem o sonho de se formar está estudando. Está todo mundo curtindo um feriado prolongado, mas a pessoa que quer se formar, para ela não tem feriado, ela tem que estudar no feriado. Está todo mundo dormindo, mas a pessoa que quer se formar, ela está passando as madrugadas em claro, estudando. Pensando que é você que está fazendo isso porque você tem um objetivo. Você quer se tornar um advogado, você quer se tornar um médico, um engenheiro, um teólogo, um matemático, um físico. E é por isso que você faz isso. Para alcançar esse objetivo, você vai ter que deixar algumas coisas para trás. A pessoa tem que abrir mão. Se ela quer conquistar alguma coisa, ela vai ter que abrir mão de outras coisas. Esse é o nível de comprometimento que você deve desenvolver para alcançar aquilo que você deseja. Se você quer ter um curso superior, um curso universitário, você vai ter que ter esse tipo de nível de comprometimento. E para você esse comprometimento vale a pena, porque o objetivo que você tem vale a pena. Você pensa, vale a pena ser um advogado, vale a pena ser um médico, vale a pena ser um engenheiro. Então vale a pena todo o sacrifício que eu faço, vale a pena todo esse comprometimento de deixar para trás algumas coisas. Os crentes em Jesus, eles também têm um objetivo. Na verdade, não é o objetivo dos crentes de Jesus. Deus é que tem um objetivo para os crentes em Jesus. Deus é que tem um objetivo para nós. E o objetivo de Deus é que os crentes em Jesus, que nós recebamos o cumprimento das promessas que Ele mesmo nos fez. Deus nos fez promessas de salvação e o objetivo dele é que nós recebamos o cumprimento dessas promessas. Esse é o objetivo que Deus tem para nós. E dentre as muitas promessas de Deus, duas se destacam para nós nessa noite. A promessa de uma pátria celestial, a promessa de uma cidade celeste, e a promessa da presença e da posse do próprio Deus. Mas esse objetivo que Deus tem para os crentes exige de nós um comprometimento total e absoluto. Nós vamos ter que deixar algumas coisas para trás.
Esse comprometimento total e absoluto e completo é o resultado da fé que nós temos em Jesus, mas não qualquer tipo de fé. Esse comprometimento total e completo é o resultado daquela fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que nós não vemos ainda. Todos os exemplos de fé que o autor de Hebreus dá no capítulo 11 é para nos lembrarmos do versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que nós não vemos. Deus tem nos prometido em Jesus muitas coisas. Deus nos prometeu nos dar uma pátria celestial. Deus também prometeu que Ele se daria a si mesmo a nós como o nosso Deus. Se a tua fé em Jesus é aquele tipo de fé que é o firme fundamento das coisas que você espera, mas ainda não vê, você vai se comprometer de forma total e completa com a promessa de Deus, com o objetivo que Deus tem para você. E como é, de acordo com esses versos aqui, que você vai demonstrar ter uma fé assim tão firme em Deus e nas suas promessas? Vivendo como um estrangeiro e como um peregrino nesse mundo, e jamais voltando para o mundo de onde você um dia saiu. As promessas de salvação eterna que Deus te faz em Jesus requer que você viva nesse mundo de uma forma diferente das outras pessoas. Se você realmente crê que Deus vai cumprir as promessas que Ele te fez em Jesus, de te dar uma pátria celestial, você vai viver nesse mundo como um estrangeiro e como um peregrino. Se você realmente crê que Jesus vai cumprir, que Deus vai cumprir a sua promessa de se dar a si mesmo a ti como o teu Deus, você jamais voltará a esse mundo, porque você não pertence mais a este mundo. Vivendo nesse mundo como um estrangeiro e como um peregrino, você vai demonstrar crer verdadeiramente em Jesus. E você vai demonstrar que crê que, de fato, Deus vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. E vivendo de acordo com essa fé, que jamais recua, você certamente vai receber o cumprimento das promessas de Deus. Então, faça isso. Use a pregação dessa noite para viver dessa forma. Viva como um estrangeiro, como um peregrino, e não volte para o mundo. E você então terá uma pátria celestial e o próprio Deus será o teu Deus. Como nós já observamos várias vezes em pregações passadas, todos os exemplos de fé, e como eu acabei de repetir há pouco, todos os exemplos de fé citados no capítulo 11 de Hebreus servem como ilustração da fé, que é a certeza das coisas que se esperam, mas que nós não vemos ainda. Por isso o escritor de Hebreus interrompe, ele está falando acerca da fé de Abraão. Ele já deu 2 exemplos da fé de Abraão, dos versículos 8 até o 10 e dos versículos 11 até o 12. E agora ele interrompe um pouco essa exposição da fé de Abraão para ilustrar como a fé de Abraão coopera para o nosso entendimento acerca daquela fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que nós não vemos. Abraão, ele recebeu 2 promessas de Deus. Ele recebeu 2 promessas de Deus que estavam relacionadas entre si. Ele recebeu a promessa da terra, e ele recebeu a promessa de uma descendência tão inumerável quanto os grãos de areia que existem em todas as praias do mundo. Essas promessas, elas foram dadas a Abraão e elas foram depois repetidas a Isaac e a Jacó. Se a gente ler o livro de Gênesis, a gente vai ver que Deus repete essas promessas.
Às vezes usando umas palavras um pouco diferentes, mas ele repete essas promessas a Isaac e a Jacó. Essas promessas, elas estão relacionadas, porque a terra prometida seria dada à descendência de Abraão. Então, duas promessas, a promessa da terra, a promessa de uma descendência, e essas promessas estão relacionadas. Eu vou dar essa terra, Abraão, à tua descendência, Deus disse. As promessas que Deus fez a Abraão não eram promessas que seriam cumpridas de forma imediata. Não eram promessas que seriam cumpridas até num espaço num médio prazo. Não, eram promessas de longo prazo. As promessas que Deus fez a Abraão eram promessas que levariam muito tempo para serem cumpridas. Quando creram em Deus e nas suas promessas, Abraão, Sara, Isaac e Jacó, desde o início sabiam que eles não veriam com seus próprios olhos o cumprimento da promessa de Deus. Eles já sabiam de antemão isso. E é exatamente por isso que o nosso autor fala acerca deles aqui, nesses 4 versículos. É por isso que ele comenta a fé de Abraão, Sara, Isaac e Jacó e a implicação prática da fé que eles tiveram. Todos eles, versículo 13, todos eles morreram na fé, morreram firmes na fé, sem terem recebido o cumprimento das promessas. Todos eles, Abraão, Sara, Isaac e Jacó. Todos eles morreram firmes na fé, mas sem receber o cumprimento das promessas. Eles apenas viram o cumprimento daquelas promessas de longe. Você seria capaz de viver e morrer assim? Você seria capaz de viver e morrer sabendo que jamais verá o cumprimento das promessas de Deus com os teus próprios olhos? Você pode estar pensando, bom, mas se eu não vou ver com os meus próprios olhos, então o que adianta? Se é esse tipo de pensamento que você tem, você é um sério candidato a apostatar da fé, porque a sua fé não é o firme fundamento das coisas que espera, mas que os teus olhos não veem ainda. Né? A gente gosta muito de Hebreus 11, versículo 1, mas a gente não pensa na implicação dele. A implicação dele é a vida de Abraão, Sara, Isaac e Jacó. Eles criam que Deus iria cumprir, mas eles de antemão já sabiam que não veriam com seus próprios olhos o cumprimento da promessa. A fé que eles tinham era a certeza das coisas que eles esperavam, mas que os olhos deles jamais veriam. Abraão, Sara, Isaac e Jacó viveram e morreram exatamente assim, com essa fé. Você seria capaz de viver e morrer dessa forma? Ou você é daqueles que, com o passar dos anos, vendo que a promessa não se cumpre, se decepcionaria e voltaria atrás? Desses Deus não se alegra. Hebreus capítulo 10, versículo 38, mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, se ele voltar atrás, a minha alma não tem prazer nele. E daí no 39, o escritor de Hebreus coloca a sua esperança. Nós, porém, não somos aqueles que se retiram para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da alma, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. E daí a gente entra
no capítulo 11. Nós já vimos esses versículos aqui quando pregamos neles. Abraão, Sara, Isaque e Jacó viveram e morreram dessa forma, com essa fé. Todos eles viveram e morreram porque a fé que eles tinham em Deus era esse tipo de fé de Hebreus 11:1. É aquela fé que é o firme fundamento das coisas que eles esperavam, mas que sabiam que não veriam. A única certeza que eles tinham era o caráter de Deus. Tudo que eles sabiam é que o Deus que lhes havia feito aquelas promessas era o único que poderia de fato cumpri-las. E eles confiaram no caráter de Deus, tendo certeza que o Deus que lhes havia prometido era poderoso e fiel para cumprir também, mesmo que eles não fossem ver o cumprimento. Mas Deus, ele sempre se compadece das nossas fraquezas. E Deus, então, ele se compadeceu das fraquezas de Abraão, Sara, Isaque e Jacó. Por isso mesmo, Deus permitiu que eles vissem de longe o cumprimento daquelas promessas. Esse ver de longe aqui é ver o princípio do cumprimento. Ver o iniciozinho do cumprimento, mas não chega a ser o cumprimento final, não chega a ser o cumprimento completo da promessa de Deus. É só o iniciozinho. É só o primeiro passo dos muitos e muitos passos que terão que ser dados para o cumprimento final chegar. Deus permitiu que eles vissem o início do cumprimento, que eles vissem de longe o cumprimento. E vendo aquelas promessas de longe, vendo o cumprimento de longe, eles creram nelas. E pela fé, eles abraçaram aquele iniciozinho de cumprimento como pertencendo a eles. É nosso. Eu sei que a gente não vai ver, eu sei que a gente não vai aproveitar nada daquilo que Deus vai fazer, mas é nosso. Eles viram, eles creram e eles abraçaram. É nosso. A gente não vai ver, a gente não vai aproveitar, mas é nosso. E como é que foi que Deus permitiu que eles vissem de longe o cumprimento daquelas promessas? Deus havia dito que daria posse da terra à descendência de Abraão. Seria uma descendência inumerável. Eles não viram, eles não receberam a posse da terra e Abraão não viu nenhuma descendência inumerável. Mas Abraão pôde ver o nascimento miraculoso do seu filho. Abraão pôde ver o nascimento miraculoso do seu neto. Né? Porque Sara era estéril e Rebeca, a mulher que casou com Isaque, também era estéril. Hoje em dia, existem tratamentos que podem ajudar, né? Mas naquela época não havia. Não havia chance para eles terem filhos, de fato. Mas Deus permitiu que eles vissem o iniciozinho. Eles não viram uma descendência inumerável, mas eles viram o nascimento de uma criança, que era impossível que aquela criança nascesse, e eles viram o nascimento daquela criança, e depois aquela criança cresceu, casou, e também casou com uma mulher que não tinha possibilidade nenhuma de gerar filhos, e eles viram aquela mulher também gerando um filho. Na verdade, gerando dois, mas o herdeiro da promessa seria Jacó e não Esaú. Abraão, Sara, Isaque e Jacó, eles viram de longe o cumprimento das promessas que Deus lhes fez. E vendo-as de longe, eles creram que o Deus que já começava a cumprir as promessas, iria cumprir elas até o final. Mais ou menos aquilo que Paulo fala lá em
Filipenses, se eu não me engano, aquele que começou a boa obra em vós, ele vai acabar essa boa obra até o dia de Cristo. Eles tinham certeza disso, eles viram o início, e vendo o início, então eles tiveram certeza, bom, Abraão esperou Isaac por 25 anos. Quando nasceu Isaac, ele pensou, bom, eu tenho certeza realmente agora que Deus vai cumprir, porque Isaac não deveria de nascer. E Isaac também esperou pelo nascimento de Jacó e Esaú por 20 anos. Por isso está escrito aqui que eles creram nas promessas e por essa fé eles abraçaram aquelas promessas como suas. E algumas outras versões traduzem esse versículo aqui como eles saudaram aquelas promessas. Eles abraçaram, eles saudaram, eles receberam aquelas promessas como o início do cumprimento daquilo que Deus iria fazer. Apesar de que nas vidas deles eles não veriam um cumprimento pleno, apesar de que eles não aproveitariam nada daquilo que Deus iria fazer. Mas como sabemos com certeza que eles creram nas promessas e pela fé abraçaram essas promessas como suas, tendo a certeza de que Deus cumpriria o prometido depois da morte deles? Como a gente pode ter certeza disso? O restante do versículo 13 nos diz: eles confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles não apenas confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, eles de fato viveram como estrangeiros e como peregrinos na terra. Deus havia prometido aquela terra como posse da descendência deles, mas eles não acharam que tinham direito de, por si mesmos, tomar posse da terra pela própria força, usando o nome de Jesus como desculpa. Como muitos hoje fazem. Eu tomo posse em nome de Jesus. Abraão não fez isso. Abraão não chegou lá em Canaã dizendo: eu tomo posse dessa terra aqui em nome de Jesus. E eu ordeno que vocês se mandem daqui, porque Deus disse que daria essa terra a mim e à minha descendência para sempre. Abraão achou que não deveria de fazer isso. Abraão chegou e viveu na terra prometida como um estrangeiro e como um peregrino. Isso é fé. Fé é ter recebido algo de Deus e recusar-se a usar meios humanos, mundanos e muitas vezes até satânicos para de alguma forma tomar posse daquilo que Deus prometeu. Hoje em dia se tem a impressão que fé é ficar tomando posse de tudo. E usar meios carnais, humanos, pecaminosos, satânicos. Abraão não chegou lá tomando posse. Eles tinham recebido as promessas de Deus, mas preferiram morrer sem ver o cumprimento pleno das promessas de Deus do que viver tendo tomado posse delas de forma humana, mundana e satânica. Esse é o tipo de fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que ainda não são vistas. Eles preferiram viver na terra que Deus havia lhes prometido como estrangeiros e como peregrinos. O que é um estrangeiro? Estrangeiro é alguém que não nasceu naquela terra. Né? Nós brasileiros, nós
Nós gostamos dos estrangeiros, né? Nós gostamos de ver as pessoas, os gringos tentando falar português e se enrolando na hora de conjugar os verbos e tudo. E se enrolando também com se é masculino, se é feminino e tudo. A gente gosta de ver, né? E eu tenho a ideia de que os estrangeiros também gostam de ver outras pessoas tentando falar os seus idiomas e se enrolando tudo. Ser estrangeiro é estar numa terra e não se sentir em casa naquele lugar. Isso é ser estrangeiro. É tu chegar num lugar e não se sentir em casa ali. Ser estrangeiro é estar num lugar não vendo a hora de poder voltar para a sua própria terra. Ser estrangeiro é ouvir as pessoas falando, mas não entender nada do que elas estão dizendo. Tu sabe que elas estão falando. Tu não sabe o quê? Não sabe se elas estão comentando acerca de ti ou não. Elas podem estar falando as maiores barbaridades acerca de ti e não tem como tu saber, porque tu não entende o que elas estão dizendo. Ser estrangeiro é estar num lugar em que você não tem direito algum, em que as pessoas podem fazer com você o que elas quiserem e você não pode fazer nada para se defender. Hoje em dia não funciona tanto assim, né? Porque tem leis que protegem os estrangeiros. As leis brasileiras que existem, creio eu, se aplicam a qualquer pessoa que esteja no solo nacional, né? Em território brasileiro. Mas antigamente não havia isso. Na época de Abraão não havia isso. Na época de Abraão não havia tratados internacionais que protegiam os cidadãos de um país em outra nação. Não havia direitos humanos que diziam que as pessoas têm que ser tratadas com dignidade e com correção e assim por diante. É por isso exatamente que antigamente, na época de Abraão, eles viviam em clãs. Abraão, ele vivia com o pai dele, com a família do pai dele, porque quanto maior o número de pessoas, mais protegido ele estava. Porque ele sabia que se alguém viesse mexer com Sara, a mulher dele, estava lá a família do irmão dele para proteger. E estava lá os primos dele e os tios dele. Mas Deus falou para Abraão exatamente: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, abandona todo e qualquer tipo de segurança natural que tu pode ter e vai para a terra que eu vou te mostrar, porque eu vou dar essa terra à tua descendência. Então, nós vimos o que é ser estrangeiro. O que é ser peregrino? Um peregrino é alguém que não tem uma residência fixa. Peregrinos são aqueles andarilhos que nós vemos. O cara resolve sair aqui de Novo Hamburgo, resolve viver na rua. E ele vai andando, sai de Novo Hamburgo, vai para São Leopoldo, chega em Porto Alegre e o cara vai andando. Ele não tem residência fixa. Ele vai dormindo onde dá para dormir. Ele vai comendo aquilo que ele consegue para comer, aquilo que alguém deu para ele para comer. Se ninguém deu nada, ele vai no lixo procurar alguma coisa para comer. Isso é um peregrino, é alguém que não tem lugar fixo de residência. Um peregrino é alguém que não tem posse e nem propriedade alguma no lugar onde ele está. Um peregrino é alguém que não pertence a lugar algum. Ele não pertence a lugar algum.
Um peregrino é alguém que, quando está em algum lugar, ele apenas está de passagem naquele lugar. Ele não está naquele lugar porque ele vai ficar naquele lugar. Ele está naquele lugar simplesmente porque ele está passando por aquele lugar. Abraão, Sara, Isaac e Jacó, eles eram pessoas ricas. Eles tinham posses, tinham dinheiro, tinham vários empregados, vários servos. Abraão era tão rico que ele conseguia ter, com os empregados dele, com os servos dele, ele conseguia ter um exército de 318 servos. Ele conseguia ter um exército maior do que muitos reis daquela época. Porque tem lá uma história de Gênesis lá, em que há uma guerra de 5 reis contra 4, não me lembro quem vence, mas daí Ló, que estava morando em Sodoma e Gomorra, é levado cativo. Abraão vai lá com seus 318 servos e derrota os exércitos de 4 ou 5 reis. Ele era tão rico que ele tinha uma força militar que poderia trabalhar a favor dele. Eles poderiam ter comprado para si, em Canaã, terras e mais terras. Eles tinham condições. Eles poderiam ter chegado em Canaã e comprado lá um bom pedaço de terra, e daí construído casas e mansões naquele pedaço de terra que eles haviam comprado. Mas eles não fizeram isso. Eles preferiram morar em tendas, como estrangeiros e peregrinos na terra que Deus havia prometido a eles e à sua descendência. Por que eles fizeram isso? Por que eles não compraram terras? Por que eles não construíram casas luxuosas? Porque eles estavam dando testemunho de que confiavam unicamente em Deus para o cumprimento das promessas. Mas mais do que isso, eles viveram na terra da promessa como estrangeiros e peregrinos, porque eles estavam em busca de uma pátria, não uma pátria desse mundo. Versículo 14. Os que isso dizem, os que confessam, no final do versículo 13, os que confessam ser estrangeiros e peregrinos, claramente mostram que buscam uma pátria. E se eles comprassem terras lá em Canaã, se eles construíssem casas, residências fixas lá em Canaã, eles estariam dizendo que finalmente encontramos a nossa pátria, encontramos a nossa cidade. Não precisamos mais ser como estrangeiros e como peregrinos na terra, porque agora nós temos uma pátria, agora nós temos uma cidade. Eles estavam em busca de uma pátria, mas não uma pátria desse mundo. O escritor de Hebreus já havia dito no versículo 10, a gente pode voltar um pouquinho, para pegar o contexto, vou ler o versículo 9, desculpe. Pela fé, Abraão habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas. Né? Ele não construiu casas, morando em cabanas, morando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Porque ele esperava não uma cidade edificada pelos homens, ele esperava a cidade que tem de fato fundamentos, da qual o artífice e o construtor é Deus. Ele esperava a cidade que o próprio Deus arquitetou e edificou. Por isso, ele não comprou nada na terra de Canaã. A única coisa que ele comprou na terra de Canaã foi um lugar para poder sepultar Sara quando ela morreu. Mas fora isso, ele não comprou um pedaço de terra onde ele pudesse construir uma casa. Não, ele foi peregrinando. Ele chegava no lugar, ele armava a sua tenda, ficava ali por um tempo, depois ia para outro lugar, armava a sua tenda, ficava ali por um tempo, ele foi peregrinando pela terra de Canaã.
Ele não fixou residência porque ele entendeu que ele não tinha uma pátria nesse mundo. E, na verdade, ele não queria uma pátria nesse mundo. Ele não queria uma cidade humana. Ele queria a cidade de Deus. Ele queria a cidade que Deus havia arquitetado e edificado. Abraão esperava receber como herança a cidade de Deus, não a Jerusalém terrena. Porque depois Abraão vai ter um encontro com o rei de Jerusalém, Melquisedeque, rei de Salém. Provavelmente a Salém, do qual Melquisedeque era rei, era a Jerusalém. Abraão não esperava tomar posse da Jerusalém terrena. Abraão esperava tomar posse da Jerusalém celeste. Hebreus capítulo 12, versículos 22 até o 24. Mas chegastes ao Monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. Era essa cidade que Abraão esperava. A Jerusalém celeste. A Jerusalém que é de cima, como Paulo fala lá em Gálatas. A nova Jerusalém, descrita em Apocalipse. Era essa pátria que Abraão esperava. Era essa cidade que ele esperava. Abraão esperava receber como herança o universo renovado por Jesus, os novos céus e a nova terra, onde a cidade de Deus está sendo edificada e na qual Deus habitará com o seu povo. Por isso, Abraão, Sara, Isaque e Jacó não fixaram residência em Canaã e lá eles não construíram casas para si. Eles preferiram viver como estrangeiros e como peregrinos nesse mundo. Eles não eram desse mundo e eles não se contentavam com aquilo que esse mundo poderia oferecer para eles. E você? Você é desse mundo? Ou desse mundo você não é? Você está satisfeito com o que esse mundo tem a te oferecer? Ou você quer muito mais do que esse mundo pode te oferecer? Você está em busca de uma pátria celestial? Ou você está em busca de uma pátria terrena? Se esse mundo é suficiente para você, se você pertence a esse mundo, se você se contenta com o que esse mundo tem a te oferecer, se você está em busca apenas de uma pátria terrena, então viva nesse mundo como quem pertence a esse mundo. Porque é isso que você está dizendo. Viva nesse mundo como quem pertence a esse mundo. Viva a sua vida nesse mundo como as demais pessoas desse mundo vivem. Cometa os mesmos pecados que as demais pessoas desse mundo cometem. Que é mais ou menos aquilo que está lá em Apocalipse, né? Aquele que faz injustiça, faça mais injustiça. Se você se contenta com esse mundo, se você está satisfeito com aquilo que esse mundo pode oferecer, então viva como as pessoas desse mundo vivem. Faça as mesmas coisas que eles fazem,
Mas se você não é desse mundo, se você não se contenta com o que esse mundo tem a te oferecer, se você está em busca de uma pátria celestial, então viva nesse mundo como quem a este mundo não pertence. Não viva a sua vida nesse mundo como as demais pessoas desse mundo vivem. Não cometa os mesmos pecados que as pessoas desse mundo cometem. Viva como um estrangeiro e como um peregrino nesse mundo. A maioria dos crentes, e nós inclusive, nós não temos vivido nesse mundo como estrangeiros e como peregrinos. Nós vivemos como quem pertence a este mundo. Nós vivemos como quem está satisfeito com o que esse mundo tem a oferecer. Se fôssemos nós o lugar de Abraão, nós chegaríamos em Canaã e a primeira coisa que a gente faria seria comprar um bom pedaço de terra e construir uma casa lá. Porque nós nos contentamos com o que esse mundo tem a oferecer. Tem aquele ditado, né, que o bom é inimigo do melhor. Muitas vezes, quando a gente se contenta com algo bom, a gente perde algo melhor. Se a gente tivesse um pouquinho mais de paciência, a nossa vida poderia ser um pouquinho melhor. Mas a gente estava apressado para conseguir aquilo que a gente tanto queria, e daí a gente tem que se contentar com o bom. E daí, quando surge o melhor, o bom já não é mais tão bom. Porque nós somos assim, né? As pessoas que vivem para as posses desse mundo, tem gente que tem condição de todo ano estar trocando de carro, estar com carro do ano, 0 quilômetro. Mas tem gente que não tem condição, mas ainda assim se endivida por 5 anos para conseguir o carrinho do ano. E no ano que vem e vai assim. E daí quando não consegue mais, a pessoa fica triste, porque agora o carro dela já é de 2 anos atrás e ela está vendo os modelos novos e ela fica desesperada. Quando surge o melhor, aquilo que era bom já não é mais tão bom. A gente considera aquilo que é bom ruim. E esse mundo é bom em muitos aspectos. Só que se a gente se contentar com aquilo de bom que o mundo pode nos oferecer, a gente vai perder o melhor de Deus. Simplesmente porque a gente não teve paciência. A nossa fé não era aquele tipo de fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que a gente não vê. A gente queria ver logo. E daí então a gente se atravessa na frente de Deus. Na pregação passada a gente viu Abraão e Sara se atravessando na frente de Deus. E causou sofrimento. Porque depois que Agar engravidou, a vida familiar lá de Abraão não foi muito agradável. Acho que todos nós já tivemos a oportunidade de experimentar uma situação na família em que existe uma tensão palpável. A gente sabe que não está ninguém brigando, não está ninguém discutindo, mas tem uma certa tensão assim que a gente sabe que se acontecer determinadas coisas é o inferno na terra, vai todo mundo brigar, vai todo mundo se degladiar. Era assim que estava a vida de Abraão. Depois que eles se atravessaram na frente de Deus, eles não tiveram muita paciência. E daí a lição que nós, dentre as muitas lições que a gente aprendeu na pregação da semana passada, é que a fé que Deus exige de nós é uma fé verdadeira, mas não perfeita, porque muitas vezes nós falhamos. Abraão falhou. Ainda assim, mesmo tendo falhado, o escritor de Hebreus nos apresenta a fé de Abraão como sendo aquele tipo de fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não são vistas ainda. A maioria de nós não vive nesse mundo como
estrangeiros e peregrinos. A maioria dos crentes não vive dessa forma. Nós nos contentamos com aquilo que esse mundo pode nos oferecer. Mas o que é que esse mundo pode te oferecer? Bom, ele pode te oferecer posses, ele pode te oferecer prazeres, e ele pode te oferecer fama. Posses, prazeres e fama. E tudo que vem junto com essas coisas. Mas as posses que o mundo te oferece são passageiras. Os prazeres também. E a fama também. Logo que surgiu o Big Brother, eu cheguei a assistir 1 ou 2 temporadas. Mas é triste ver, porque quem vai para o Big Brother vai por 2 razões, né? Ou porque quer ganhar o prêmio, ou porque quer alavancar de alguma forma uma carreira de ator, atriz, e quer se tornar uma celebridade. Mas 6 meses depois que acabou o Big Brother, ninguém se lembra mais. E é triste porque daí aqueles caras, aquelas mulheres lá, eles entram numa depressão tal porque eles queriam ser reconhecidos. Eles queriam andar na rua e as pessoas, posso tirar uma selfie contigo? Isso acontece nos primeiros 6 meses depois que o programa acabou. Mas depois, ninguém se lembra mais quem estava na casa mais vigiada do Brasil. As pessoas fazem tudo para serem famosas e reconhecidas. E elas jogam fora. Elas jogam fora o que de mais valioso existe, porque elas querem ter 1 minuto de fama sequer. Tudo que esse mundo te oferece é passageiro. É passageiro porque alguém pode roubar as posses que você tem, ou mesmo que ninguém roube de você, você vai ter essas posses por quanto tempo? 50 anos, 60 anos, 80 anos, 100 anos, depois você vai morrer, né? E os faraós do Egito, eles aprenderam que não tinha como levar as posses para o mundo dos mortos, né? Eles eram enterrados lá com ouro e com coisas e tudo. Mas o ouro ficou, né? E por séculos os aventureiros saqueavam as múmias lá, roubando o ouro, roubando as pedras preciosas e tudo mais. Os prazeres que esse mundo oferece também são passageiros. E logo que a gente fala em prazer, a gente pensa logo na questão do sexo. Esse mundo te oferece possibilidades imensas. Você pode ter inúmeros parceiros sexuais. Mas vai ter uma hora que não vai mais funcionar. Até pode tomar a pílula, mas daqui a pouco nem mais a pílula funciona. E ainda que a pílula funcione até o último dia da vida da pessoa, ela vai morrer. E daí todo aquele prazer que ela teve vai morrer com ela. E a fama que a pessoa teve, se ela é uma subcelebridade que acabou de sair do Big Brother, dura menos de 1 ano.
se a pessoa de fato é uma celebridade pelos próprios méritos, porque é um bom ator, uma boa atriz, ou qualquer coisa que o valha, um bom músico, a fama vai durar a vida inteira, mas depois que morrer, a fama vai acabando aos poucos. Até que ninguém se lembra mais da pessoa. Ainda que você conquiste o mundo inteiro, ainda que ninguém viva uma vida tão prazerosa quanto você, ainda que todos te conheçam e te venerem, tudo isso vai acabar quando você morrer. E então você vai experimentar os sofrimentos eternos no inferno por causa dos teus pecados contra Deus. É só isso que o mundo pode te oferecer. Mas Deus te oferece uma vida eterna. Aí sim, uma vida eterna de riquezas, prazer e fama. Não nesse mundo, mas no mundo por vir. Não nessa terra, mas nos novos céus e na nova terra. E quem tem a esperança de viver e experimentar essa vida eterna de riquezas, prazer e fama, vive nesse mundo segundo as implicações práticas da sua fé em Deus. Vive nesse mundo como estrangeiros, como peregrinos. O mundo não tem medo de crentes que não vivem as consequências práticas da sua fé. O mundo não tem medo de crentes que não vivem como estrangeiros e como peregrinos nessa terra. O diabo não tem medo de crentes que vivem nesse mundo de forma descansada. O diabo não tem medo de crentes que vivem nesse mundo como quem pertence a esse mundo, como quem está satisfeito com o que esse mundo pode oferecer. Sabe por que o mundo e o diabo não tem medo de crentes assim? Porque quem não vive nesse mundo como estrangeiro e peregrino, quem vive nesse mundo de forma descansada, como quem pertence a este mundo e está satisfeito com ele, quem vive dessa forma, apesar do nome, não é crente de verdade. Apesar de portar o nome de crente, não é crente de verdade. E por isso o mundo e o diabo não têm medo deles. É por isso que nos dias de hoje, o mundo e o diabo não têm medo da igreja. É por isso que nos dias de hoje o mundo e o diabo se sentem tão à vontade com a igreja que o mundo e o diabo se tornaram aliados políticos e econômicos da igreja. Exatamente porque a igreja não vive como estrangeira e como peregrina nesse mundo. Porque quem vive como estrangeiro e como peregrino é aquela pessoa que não aceita a pressão de forma alguma porque ela não tem nada a perder. Ela não tem nada nesse mundo. Ela é estrangeira nesse mundo. Ela é peregrina nesse mundo. Ninguém pode ameaçar ela porque ela não tem nada a perder. Mas agora, quando a igreja vive como quem pertence a esse mundo, essa igreja tem algo a perder. Aí basta que o governo queira criar alguma espécie de taxação para as igrejas, alguma coisa assim. As igrejas se alinham aos políticos, se alinham aos poderes econômicos. Porque ela tem algo a perder. Acho que foi essa semana, ou semana passada, não sei, se foi na Câmara ou no Senado, que foi aprovado um perdão, nem sei do que, a várias igrejas
fiscal, alguma coisa assim, que não sei se era uma dívida que havia com a Receita Federal, coisa assim. Isso não é bênção de Deus. Isso é só prova de que a igreja brasileira, de uma forma geral, é infiel a Deus. Isso só prova de que a igreja brasileira, de uma forma geral, não vive como estrangeira e como peregrina nessa terra. Isso é só uma prova de que, de uma forma geral, a igreja brasileira está muito satisfeita com o que o Brasil tem a oferecer. Não está à espera da Nova Jerusalém. O que a igreja brasileira quer é Brasília. Brasília é suficiente para a igreja brasileira. Brasília me basta, eu não quero a Nova Jerusalém. Eu quero Brasília. A igreja dos nossos dias, e nós, inclusive, estamos vivendo nesse mundo não como estrangeiros, não como peregrinos, mas como o pai gosta de dizer nas pregações, que quando ele ia lá nos bailes, e os alemães batiam com os pés no chão e diziam, hoje está como o diabo gosta, a igreja está vivendo nesse mundo não como estrangeira e como peregrina, mas como o diabo gosta. Por isso os incrédulos, os poderosos, por isso os inimigos de Deus se sentem tão à vontade no meio de nós. Sim, 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 porque se fosse algo, se fosse assim, foi perdoado dívidas às empreiteiras, né? A gente ia cair em cima, viu? Olha ali a corrupção, ó. Ó a corrupção. Eles deviam de pagar aquilo ali, eles deviam aquilo ali para o governo e ó a corrupção lá, ó. Perdoaram a dívida. A gente, se fosse com empreiteira, se fosse com qualquer outro tipo de pessoa jurídica, a gente ia ficar indignado apontando a corrupção. A questão é que normalmente nós temos 2 pesos e 2 medidas. Para os outros é corrupção, para nós é bênção. Alguém já disse que a marcha para Jesus nada mais é do que uma demonstração política dos evangélicos para que Brasília perceba que tem que negociar com os evangélicos para qualquer coisa que tem que ser feito. Então, na verdade, a marcha para Jesus não é marcha para Jesus. A marcha para Jesus não é a igreja dando testemunho do seu amor, de quanto ela é apaixonada por Jesus. Não. A marcha para Jesus é a igreja dando testemunho de que ela pertence a esse mundo. A igreja primitiva, lá na época de Pedro e Paulo, eles não precisavam marchar em Roma para mostrar que eles amavam a Jesus. Não, eles demonstravam que amavam a Jesus estando dispostos a morrer pelo nome de Jesus. É assim que eles demonstravam a paixão que eles tinham por Jesus. Os incrédulos, os poderosos, os inimigos de Deus se sentem muito à vontade no meio da igreja. Na época da Reforma Protestante, um reformador de segunda geração chamado John Knox, ele era um escocês, e havia uma rainha. A rainha era católica, eu não me lembro agora o nome dela. E ela perseguia os protestantes na Escócia, ela perseguia os crentes. Diz que essa rainha, ela tinha medo do John Knox. Mas não porque ele tinha grande prestígio popular, não porque ele conseguia botar
10 milhões de pessoas na rua marchando para Jesus. Ela tinha medo porque John Knox orava. E Deus respondia às orações de John Knox. Dizia que ela tinha mais medo das orações de John Knox do que vários exércitos reunidos. Naquela época, a igreja estava vivendo como peregrina, como estrangeira nesse mundo, mas nos dias de hoje não. Nos dias de hoje os políticos não temem as orações das igrejas. Nos dias de hoje os políticos vão nas igrejas para receberem oração. E o pastor sabe que é fingimento, o político sabe que é fingimento, tudo jogatina política. E Jesus está vendo tudo isso. Os incrédulos, os poderosos, os inimigos de Deus se sentem muito à vontade no meio de nós. Mas se nós queremos ser fiéis a Deus, se queremos viver nesse mundo com aquela fé, que é a certeza das coisas que esperamos, mas que não vemos, nós temos que ter muito certo nas nossas mentes que será impossível para nós encontrarmos conforto e tranquilidade nesse mundo como o resto das pessoas encontram. Não há paz possível entre o povo de Deus e o mundo. Sempre vai haver uma inimizade feroz da parte do mundo e do diabo contra o povo de Deus. Pelo menos deveria de ser assim. Quando não é assim, é porque existe uma coisa muito errada, não com o mundo, não com o diabo, existe uma coisa muito errada com a igreja. Se não existe uma inimizade feroz por parte do mundo e do diabo contra a igreja, é porque a igreja está muito parecida com o mundo, é porque a igreja está muito parecida com o diabo. E é no meio dessa inimizade feroz, quando ela acontece, quando ela existe, que a igreja se torna mais produtiva para Deus nesse mundo. A igreja se torna mais produtiva para Deus nesse mundo é quando ela está enfrentando esta inimizade feroz. Quando tudo está tranquilo, a igreja se torna improdutiva. A igreja é menos efetiva quando ela tenta fazer paz com o mundo e viver nesse mundo como se ela pertencesse a esse mundo. Que o diabo, que o mundo, que os incrédulos te persigam por você ser fiel e obediente a Deus. Que o diabo, o mundo e os incrédulos te persigam por você ser fiel a Deus. Que o diabo jamais te trate como um aliado seu. Que o mundo jamais te trate como um aliado seu. Que os incrédulos jamais te trate como um aliado seu. Porque se o diabo, o mundo e os incrédulos te tratarem como um aliado, é porque você de fato é um aliado deles. Que o diabo, o mundo e os incrédulos te persigam por você viver nesse mundo como quem não pertence a esse mundo, como quem não tem nada a perder nesse mundo. Abraão, Sara, Isaque e Jacó morreram firmes na fé. É necessário que nós também cheguemos ao leito de morte estando firmes na fé.
Porque com tudo que está acontecendo no mundo, existe uma efervescência escatológica e a gente, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Tudo bem, Jesus pode estar voltando. Mas a geração da Segunda Guerra Mundial também dizia que Jesus estava voltando. A geração da Primeira Guerra Mundial também dizia que Jesus estava voltando. Todas as gerações de crentes sempre acharam que Jesus estava voltando nos seus dias. E isso é algo bom, o desejo da volta de Jesus. Mas a gente não pode usar a volta de Jesus como algo, como uma forma de escapar desse mundo, como uma forma de tentar fugir dos sofrimentos desse mundo. Tomara que Jesus volte logo para a gente não precisar sofrer. Quem pensa dessa forma parece ser como aquele que foi plantado no solo rochoso. Vocês se lembram da parábola do semeador? O semeador saiu a semear, parte da semente dele caiu à beira do caminho, parte no solo rochoso, parte no terreno entre espinhos e a outra parte na terra boa. Aquela semente caiu no solo rochoso, nasceu logo, mas não chegou a produzir fruto, porque o solo era rochoso, cheio de terra, cheio de pedra, cheio de rocha. As raízes não conseguiram se aprofundar. E a aplicação que Jesus faz é que esse tipo de pessoa, representada pelo solo rochoso, é aquele tipo de pessoa que quer fugir do sofrimento. E que quando o sofrimento vem, se escandaliza, se desvia. Tomara que Jesus venha logo. Mas e se Jesus demorar mais 100 anos para voltar? Se Jesus demorar mais 100 anos para voltar, provavelmente a maioria de nós vai estar morto. Com a bênção de Deus, talvez as crianças que aqui estão ainda estejam vivas. Né? Talvez daqui a 100 anos a expectativa de vida seja maior do que hoje. Né? Mas provavelmente todos nós estaremos mortos daqui a 100 anos. E todos nós então vamos ter que enfrentar aquilo que Abraão, Sara, Isaque e Jacó enfrentaram, que é estar no leito de morte e ainda assim permanecer fiel a Deus. É chegar no leito de morte fiel a Deus, não tendo desistido no meio do caminho. Não basta nós apenas começarmos bem. É necessário que nós terminemos bem. Porque a gente pode pensar numa corrida. A gente pode pensar nas maratonas que existem. As maratonas não é velocidade que importa. É a resistência. De nada adianta o maratonista, quando dá lá a largada, correr como se estivesse correndo 100 metros rasos. Porque tudo bem, ele vai chegar a 100 metros muito mais rápido do que todos os outros corredores. Mas também ele não vai passar muito dos 100 metros. Ele vai chegar nos 110, 120, 200 metros, ele vai cair no chão, porque não tem como correr uma maratona naquela velocidade. Ele começou muito bem. Mal deu a largada, ele já estava lá na frente. Os caras nem tinham dado o primeiro passo ainda, ele já estava a 10 metros da linha de largada. Ele começou muito bem, mas terminou muito mal. Na verdade, nem terminou. Parou no meio do caminho.
É necessário começar bem, mas também terminar bem. É necessário chegar no leito de morte e morrer firme, estando firme na fé. Quando os incrédulos morrem, eles já experimentaram o melhor que eles vão experimentar por toda a eternidade. Tudo de bom que poderia acontecer com eles já aconteceu. Não existe mais nada de bom para acontecer com eles. Isso não é bom. Porque, salvo alguma exceção, a vida das pessoas aqui nesse mundo não é muito boa. Né? E se uma vida não muito boa nesse mundo é o melhor que poderia acontecer com uma pessoa, então ela tem muito a temer. Quando os crentes morrem, eles experimentaram o pior. O pior que poderia acontecer com eles já aconteceu. Isso é algo bom. Porque o que vem para frente agora é melhor do que eles tiveram antes. Essa é a nossa esperança. Essa era a esperança de Abraão, Sara, Isaac e Jacó. De que eles estavam morrendo, sim. Mas a esperança deles é que a vida que eles tiveram, eles já tinham experimentado o pior que eles poderiam experimentar. Agora eles estariam prontos e prestes a experimentar o melhor que Deus poderia lhes dar. Essa deve ser a nossa esperança. A nossa esperança deve ser que a nossa vida nesse mundo não seja o melhor daquilo que nós vamos experimentar em toda a nossa existência. A gente não deve viver nesse mundo como quem pensa que se eu não for feliz nesse mundo, ai de mim, coitadinho de mim. Porque se a gente vive nesse mundo dessa forma, de fato, nesse mundo é que nós experimentaremos o máximo de felicidade que nós teremos pelo resto da eternidade. A nossa esperança é que aquilo que nos espera na eternidade seja infinitamente superior àquilo que esse mundo nos oferece. E como podemos ter essa esperança? Como podemos ter essa certeza? Vivendo de acordo com a fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que nós não vemos. Nós vemos o cumprimento da promessa de Deus, assim como Abraão, nós vemos de longe, porque nós já temos a vida eterna. Quem crê em Jesus já tem a vida eterna agora. Mas nós não experimentamos a vida eterna na plenitude da vida eterna. Porque nós estamos sujeitos ainda à tentação, nós estamos sujeitos ainda a cometer pecados. Nós estamos sujeitos ainda a cometer falhas, a sermos imperfeitos nesse mundo. E nós estamos sujeitos ainda à morte. Então nós já vemos de longe o cumprimento da promessa de Deus. Nós já temos a vida eterna. Mas nós esperamos o cumprimento final disso. E a gente deve olhar para aquilo que Deus já nos deu agora, essa vida eterna que nós experimentamos agora, da mesma forma que Abraão, Sara, Isaac e Jacó fizeram. Eles viram de longe o cumprimento das promessas, eles creram e eles abraçaram. Eles disseram, isso é meu. Deus me deu isso. E se Ele me deu isso agora, é porque Ele vai cumprir isso no final, ainda que eu não veja o cumprimento agora, com os meus olhos, eu sei que Ele vai cumprir. Porque eu já estou experimentando agora o início desse cumprimento.
Por isso nós devemos viver nesse mundo como estrangeiros e peregrinos, para testemunhar que estamos à espera daquilo que só Deus pode fazer por nós, que nós estamos à espera dessa pátria celestial. Viva como estrangeiro e peregrino nesse mundo e você terá uma pátria celestial. E vivendo como estrangeiro e peregrino nesse mundo, resista à tentação de voltar para o mundo de onde um dia você saiu. Versículo 15. E se na verdade se lembrassem daquela pátria de onde haviam saído, eles teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma pátria melhor, isso é, a celestial. O escritor de Hebreus nos lembra aqui que Abraão, Sara, Isaac e Jacó, diante das dificuldades que eles enfrentaram, porque é difícil viver nesse mundo como estrangeiro e como peregrino, diante das dificuldades que eles enfrentaram, eles poderiam ter voltado para o lugar de onde eles haviam saído. A qualquer momento eles poderiam ter voltado. Abraão tinha saído de Ur dos Caldeus. Ele saiu de Ur dos Caldeus, passou por um lugar chamado Harã e depois chegou em Canaã. E ele poderia pensar, Deus prometeu que iria dar essa terra aqui à minha descendência, mas não vale a pena ser um estrangeiro e um peregrino nessa terra estranha. Eu prefiro ter aquilo que é meu agora, em vida. Eu vou voltar lá para Ur dos Caldeus. Ele poderia ter feito isso. Isaac poderia ter feito isso. Ele poderia ter pensado, não, o pai saiu de lá, não sei por que ele resolveu fazer isso, mas eu não quero viver à sombra do meu pai. Eu quero fazer as minhas próprias escolhas. Eu vou voltar de onde meu pai veio. Eu vou voltar para Ur dos Caldeus. Jacó poderia ter feito o mesmo. A qualquer momento, Abraão, a sua esposa, o seu filho ou o seu neto poderiam ter desistido de viver uma vida de estrangeiro e peregrino. Mas eles não fizeram isso. Eles tinham uma pátria terrena, mas eles fizeram questão de se esquecer de onde haviam saído. Esquecer aqui não no sentido de que eles apagaram da sua memória, de que eles tiveram uma amnésia seletiva e esqueceram que a origem deles era Ur dos Caldeus. Não, eles esqueceram no sentido de que para eles não importava mais. Não é importante. Aquilo que a gente tinha lá em Ur dos Caldeus, aquilo lá não é importante mais. Não vale a pena. Eles esqueceram de onde haviam saído. Por que eles fizeram isso? Por que eles fizeram questão de se esquecer de onde haviam saído? Porque eles desejavam uma pátria infinitamente melhor. Eles estavam à espera de uma pátria celestial. Diz o versículo 16, no iniciozinho. Você já se esqueceu do mundo de onde um dia você saiu? Ou você ainda tem lembranças e saudades do mundo? Se você voltar ao mundo de onde um dia você saiu, você vai estar apostatando da fé, rejeitando a Jesus, pecando contra o Espírito da graça, não restando mais chance de perdão e salvação. Como a gente viu em Hebreus capítulo 10. Para aqueles que rejeitam a Jesus, para aqueles que rejeitam o sangue da aliança, para esses não há mais remissão dos pecados, não há mais sacrifício dos pecados que seja eficaz para perdoar eles. Eles rejeitaram o único sacrifício que poderia perdoá-los. Esse é o perigo que nós corremos quando nós
nos lembramos com carinho e com saudade do mundo de onde um dia nós saímos. Porque quando nós nos lembramos com carinho, com saudade do mundo de onde nós saímos, é porque de fato nós não saímos do mundo. Ou, colocando de uma outra forma, alguém já disse com relação a Israel, enquanto Israel estava peregrinando no Egito, no deserto, que eles haviam saído do Egito, mas o Egito não havia saído deles. Porque a todo momento eles murmuravam contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que tu tirou a gente do Egito? A vida era melhor lá no Egito. A gente podia comer as cebolas, os pepinos, e daí eles citam lá vários alimentos que eles podiam comer. E eles diziam: nós tínhamos pão lá no Egito. Aqui a gente não tem água para tomar, aqui a gente não tem pão para comer. Eles se lembravam com carinho e com saudade do Egito, porque embora fisicamente eles tivessem saído da terra do Egito, espiritualmente eles ainda estavam no Egito. Quando nós os lembramos com carinho e com saudade do mundo, é porque o mundo não saiu de nós e porque nós, do ponto de vista espiritual, não saímos do mundo. A única forma de realmente não ceder à tentação de voltar para o mundo é esquecer-se do mundo. É considerar que aquilo que o mundo pode te oferecer não vale a pena. Por maiores que sejam as posses que o mundo pode te oferecer, não vale a pena. Por maiores que sejam os prazeres que o mundo pode te oferecer, não vale a pena. Por maior que seja o reconhecimento e a veneração que você pode receber das pessoas, não vale a pena. E quem se esqueceu desse mundo, vive nesse mundo como um estrangeiro e peregrino. Porque Jesus nos tirou do mundo, nos deixando no mundo. Jesus nos tirou espiritualmente desse mundo, nos deixando fisicamente nesse mundo. E já que Ele nos tirou espiritualmente do mundo, nós devemos viver nesse mundo como quem não pertence mais a esse mundo. Nós devemos viver nesse mundo como estrangeiros, como peregrinos. Todos nós reconhecemos um estrangeiro quando nós vemos um. Todos nós reconhecemos um peregrino quando nós vemos um. Quando as pessoas veem você, quando os incrédulos olham para você, o que eles veem? Eles veem um estrangeiro, eles veem um peregrino, ou eles veem alguém que é como eles? Quando você olha para si mesmo, você se vê como um estrangeiro e peregrino nesse mundo, ou você se vê como alguém que pertence a esse mundo? Você se sente à vontade nesse mundo? Você se sente em casa nesse mundo? Porque lá no início da pregação nós dissemos que estrangeiro é aquela pessoa que está numa terra estranha, mas ela não se sente em casa naquela terra. Ela não vê a hora de poder voltar para onde de fato ela pertence.
Você se sente à vontade nesse mundo? Você se sente em casa nesse mundo? Onde está o teu tesouro? Onde está aquela coisa que você mais preza nesse mundo? Porque onde está o teu tesouro, onde está aquilo que você mais preza, ali está o teu coração. Por isso que Jesus diz, quando ele fala essas palavras, ele diz para não lutarmos para juntar tesouros nesse mundo. O que Jesus está falando ali, ele não está dizendo que a gente não deva trabalhar, que a gente não deva economizar, que a gente não deva investir. Não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está falando é que, tendo nós trabalhado, tendo nós economizado, tendo nós investido, nós estejamos dispostos a perder tudo isso por amor a Ele. É isso que ele está dizendo. Ter como se não tivesse. É aquilo que Paulo fala lá em 1 Coríntios 7, com relação ao casamento. Aqueles que são casados vivem como se casados não fossem. Não no sentido de que, sendo eu casado, então eu posso ficar com qualquer mulher porque eu devo viver como se eu não fosse casado. O que Paulo está dizendo ali é que, sendo eu casado, eu não posso colocar toda a minha esperança na minha esposa. Porque e se ela morrer? Toda a minha esperança na minha esposa, e se ela morrer, o que vai acontecer é que eu vou desistir de seguir a Jesus, porque eu vou pensar como Jesus se atreveu a levar a minha esposa, a tirar a minha esposa de mim. Como ele se atreveu a fazer isso? E dele continua: aqueles que usam desse mundo devem viver como se dele não abusassem, como se não usassem desse mundo, porque a aparência desse mundo passa. Todas as coisas passam. Onde está o teu tesouro? Onde está aquilo que você mais preza? Onde está o teu coração? Onde que estão as tuas lealdades? Onde está o teu amor? Onde está a tua fidelidade? E eu não estou, quando eu falo isso, eu não estou fazendo uma negação gnóstica desse mundo. O gnosticismo foi uma heresia que surgiu no 2º século da era cristã, que ensinava basicamente o seguinte: tudo aquilo que é espiritual é necessariamente bom. E tudo aquilo que é terreno, tudo aquilo que é material, tudo aquilo que diz respeito ao nosso corpo, tudo aquilo que diz respeito a esse mundo físico, as coisas que nós fazemos nesse mundo físico, tudo isso é inferior, tudo isso é mal, tudo isso é pecado. O gnosticismo ensinava isso. Eu não estou pregando aqui, fazendo uma negação gnóstica desse mundo. Porque Deus criou esse mundo, e esse mundo é bom. Está lá em Gênesis. Deus criando o mundo e Deus dizendo que era bom. Viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. E no final Deus viu que era muito bom. Mesmo depois da queda e do pecado, esse mundo continuou sendo bom. Apesar da maldade do pecado, esse mundo continuou sendo bom, porque Deus continuou a se importar com esse mundo e a agir nele. Se esse mundo não continuasse bom depois do pecado, se esse mundo tivesse tornado imprestável, Deus não se importaria com ele e Deus não trabalharia nesse mundo, Deus não agiria nesse mundo. Deus tanto se importou e se importa com o mundo que ele enviou o seu próprio Filho a este mundo como um homem para redimir para si um povo de todas as nações, etnias, culturas e línguas. Então não é errado e nem pecado amar essa vida e ser feliz nesse mundo. Errado e pecado é amar essa vida mais do que a Deus.
errado e pecado é ter mais alegria e felicidade e contentamento nesse mundo do que em Jesus. Isso é que é errado, isso é que é pecado. Se Deus fizesse de você hoje um verdadeiro estrangeiro e peregrino nesse mundo, se assim como aconteceu com Jó, Deus determinasse hoje que todos os seus bens fossem roubados e que a tua saúde acabasse, você continuaria fiel a Ele? Se Deus determinasse hoje a morte das pessoas que você mais ama nesse mundo, que é o que aconteceu com Jó também, né? Os filhos dele morreram. Você continuaria fiel a Deus no mundo, nesse mundo? Ou você, à semelhança da mulher de Jó, se rebelaria contra Deus? Aqueles que amam mais essa vida do que a Deus, se rebelam contra Deus quando essas coisas acontecem. Porque elas amavam mais essa vida do que a Deus. Essa vida, as coisas dessa vida, aquilo que esse mundo pode oferecer, mesmo sendo bom, se tornou inimigo do melhor. Eles amaram mais o bom do que o melhor. Aqueles que encontram mais felicidade, alegria e contentamento nesse mundo do que em Jesus, se rebelam contra Jesus, quando Jesus determina que eles vão perder essas coisas. Se Deus tirasse de você todas as coisas e todas as pessoas que você mais ama nesse mundo, você continuaria fiel a Ele ou você se rebelaria contra Ele? Os teus sonhos e desejos são bons. É bom ter sonhos e desejos. Mas eles não podem ser a coisa mais importante para você. Os teus sonhos e desejos não podem ser os mesmos sonhos e desejos dos incrédulos. A tua alegria não pode ser a mesma alegria dos incrédulos. Aquilo que te move a viver nesse mundo não pode ser a mesma coisa que move os incrédulos a viverem nesse mundo. Os incrédulos pertencem a este mundo e você confessa não pertencer a este mundo. Pelo menos é isso que você diz, né? Você diz ser crente em Jesus. Você diz que não pertence a esse mundo. Os incrédulos pertencem a esse mundo e você não. Tendo você recebido de Deus a promessa de salvação em Jesus, você foi feito por Ele um estrangeiro. Você foi feito por Ele alguém que não tem direito a nada desse mundo. Você foi feito por Deus, por Jesus, um peregrino. Você foi feito por Ele, por Jesus, por Deus, alguém que está apenas de passagem por esse mundo. Alguém que está apenas passando por aqui. Não alguém que tem residência fixa aqui. Alguém apenas que está passando por aqui. Você não deve se preocupar em ter a aprovação desse mundo. Você não deve buscar a aprovação desse mundo. Você não deve amar esse mundo e nem as coisas que nesse mundo há, a concupiscência dos olhos,
concupiscência da carne e a soberba da vida. Você deve estar disposto a perder todas as coisas que você tem nesse mundo para entrar na pátria celestial. Você deve estar disposto a perder todas as coisas que você tem nesse mundo para ter a Cristo, para ter a Jesus. Você deve estar disposto a perder todas as coisas desse mundo para ter a Deus, porque Deus se dá para aqueles que, assim como Abraão, Sara, Isaac e Jacó, vivem nesse mundo como estrangeiros e peregrinos. Deus se dá a essas pessoas. Deus ama ser chamado o Deus dessas pessoas. Deus ama ser chamado o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque Ele é o Deus dos peregrinos, Ele é o Deus dos estrangeiros. E Deus quer ser chamado o Deus de cada um de nós. Não apenas o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas o Deus de cada um de nós. O versículo 16 diz que Deus não se envergonha dos seus peregrinos, dos seus estrangeiros. Deus não se envergonha de se chamar o seu Deus. Se você tem a mesma fé de Abraão, Sara, Isaac e Jacó, aquela fé que permanece como o fundamento das coisas que se esperam, mas não são vistas, Deus não se envergonha de você. E isso é algo impressionante, porque todos nós merecemos a vergonha de Deus. Todos nós já tivemos a experiência, eu acho, de nos encontrarmos em algum lugar e nós vermos uma pessoa que nós conhecemos. E essa pessoa finge que não nos viu, finge que não nos conhece. Acho que todos nós já tivemos essa experiência. É uma experiência triste, né? A gente fica chateado. A gente fica sentindo